Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária da Geralbano. Hoje é dia 16 de março de 2026, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vão estar passando para a palavra do Senhor, amém? O canal João 3,30 é para aprendermos da palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Nessa hora, meu Deus, apresenta a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando o arco e desfazendo toda obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Precisa também, meu Deus, aqueles que precisam e necessitam de um milagre nesta semana, em nome de Jesus, amém. Não, meu filho, a palavra do Senhor está hoje em Jó 25, tá? Vai estar falando de Bildade, tá? Diz assim: então Bildade de Suá respondeu: meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento de João 3,30, que eu, a missionária Ana de Albano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é, para falar do teu amor, da tua santidade, da tua grandeza, para falar de Jesus, que é a palavra vinda, como diz João 1,1, que veio para os seus não aceitaram, e todos que lhe aceitaram dali o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo. Eu não sou, mas o Senhor é, papai. Meu Deus do céu, que diminua, Senhor, que o Senhor cresça. Oh, papai, meu Deus. O Senhor é meu Pai, o Senhor é o nosso Pai. Senhor, venha ministrar aos nossos corações, Pai, a tua palavra genuína e pura. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale de mim, somente de ti, porque o objetivo deste canal é simplesmente pregar a tua palavra, falar de ti, não de mim, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, o Senhor é grande, e a sua misericórdia é grande, Pai, para com aqueles que em ti confiam. Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Não faça isso, não, Nuno. A palavra vai dizer assim: porque você tá batendo, a mamãe tá fazendo a live. Em Jó 25, diz assim: Bildade. Então Bildade de Suá respondeu. Respondeu quem? A Jó, tá? Porque Jó, no capítulo 23, tanto no capítulo 23 como no capítulo 24, Jó, ele vem respondendo o que ele faz, tá? E seus amigos, Bildade, o que seus amigos ele faz, e Zofar tem falado sobre ele. Zofar tem falado que não é verdade, amém? Então Jó, ele tem sido atacado. Chega um momento que quando Jó, no capítulo 23, Jó diz assim, ó, Jó 2. Então Jó respondeu, Jó 23:1 e Jó 23:2. Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada a despeito do meu gemido. Então, Jó está amargurado, Jó está triste, né, por causa de tudo que está ali acontecendo. E ainda os seus amigos, os amigos de Jó, né, tentam convencer que Jó é culpado, né? Então, Jó, ele já está amargurado com tudo que está passando, que Deus, que ele está sendo provado. E ele sabe ali que os amigos dele estão fazendo injustiça, e que Deus como eu posso dizer, e que Deus sabe que ele é justo, que Deus está provando, porque Jó conseguia entender que ele estava sendo provado, né? Jó conseguia entender, né? Igreja, tem coisas que a gente passa que é só em você que sabe. Muitos olham de fora e só julgam, né? Então a gente vai aprendendo que a gente não deve julgar, porque todos nós passamos por situações difíceis, e Deus, ele conhece quem são os seus, amém? Então diz assim no Jó 26. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertence a Deus, e ele impõe ordem nas alturas que a ele pertence. Seria impossível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Então, quando Bildade ele fala das coisas, ele não fala com propriedade como Jó fala, porque Jó tem intimidade com Deus. Jó, ele sabe quem era Deus. Jó sacrificava a Deus. Jó, a palavra do Senhor vai dizer em Jó 1 que quando seus filhos se reuniam, suas filhas e seus filhos se reuniam, cada um na sua casa, né? Que as suas filhas iam lá fazer, né? Eles se reuniam ali para a confraternização. Jó pensava: será que meus filhos pecaram contra Deus? O que Jó fazia? A palavra diz que Jó ia fazer sacrifício, chamava os seus filhos e fazia sacrifício por eles perante o Senhor. Detalhe também, a gente sabe, Jó, ele não era judeu, tá? Ele não era do povo israelita. Desculpa aí, judeu é mais pra frente. Ele era da cidade de Uz, tá? Então vamos dizer assim, ele era um pagão, mas ele era um pagão que confiava no Senhor. Porque a gente sabe
era só o povo ali, né, os israelitas ali, né, o povo que depois se tornaram hebreu no Egito, né, que veio da linhagem de Jacó, os israelitas, né, que veio da linhagem abraânica, Abraão, Isaac e Jacó, a aliança, né, que tinham direito à salvação, que era o povo escolhido do Senhor. Mas Jó, mesmo sendo estrangeiro, vamos dizer assim, Jó era um estrangeiro, ele confiava que Deus, né, que o Deus que era o Deus dos israelitas, né, era o mesmo Deus que, se ele o servisse com a integridade, o abençoaria e tinha salvação para ele, porque mesmo ele não sendo israelita, ele sendo ali de Uz, né, da cidade de Uz, né, do território ali de Uz, que era um território que ficava envolto ali, segundo a introdução ali, né, em Jó 1, vai dizer assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó, mesmo não sendo israelita, Jó ele fazia que muitos israelitas não faziam, que a gente sabe o que acontece ali com os israelitas ali no caminho, né? Quando Deus tira o povo ali de Israel do Egito, eles ainda sentem saudade do pepino, né, da cebola que comia lá de graça. Olha só para você ver, né? E para vocês entenderem um pouquinho também, a terra de Uz era um território extenso ali ao leste do Jordão, né? Incluía a cidade de Edom, que heredou os edomonitas, que eram da descendência de Ló, tá? Do incesto das filhas de Ló, do incesto de Ló com as suas filhas, ou seja, as suas filhas que fizeram incesto com ele, não foi Ló, tá? E ali perto das terras da Arameia ali, né, daquele lado ali, e mesmo ali, né, ele não sendo israelita, ele era o quê? Ele tinha uma vida espiritual, e ele era moralmente reto, ele era um homem reto perante o Senhor, né? Não que ele fosse impecável, mas ele tentava servir a Deus, né? Porque a sua integridade moral, né, ele vai defender ela até o final. Igreja, é muito lindo porque Jó, né, a gente vê que todo o livro de Jó, ele sempre vai estar defendendo a sua integridade moral, tá? Mesmo ele se reconhecendo pecador, ele temia Deus. Por quê? Porque ele sabia quem era ele, tá bom? Então é muito interessante isso, deixar bem frisado isso aqui, porque Jó, ele não era, tá? Ele não era israelita, tá? Ele era um povo, ele era pagão, tá? Ele era pagão, ele do território de Uz. Mas ele tomou posse, todo mundo que tomava posse e entendia, enxergava o Deus de Israel como o único Senhor e Salvador ali, que era o Deus que salvava, que é pela fé, né, em Deus, né, como Ruth, como Noemi, a Moabita, como a prostituta Raabe, que guardou os israelitas, né? Então, assim, eles passaram a inserir ali, fazer parte do povo de Deus, né? Então, isso é muito interessante. Então, a gente vê que Bildade aqui, quando ele começa a falar, ele não tá entendendo a situação de Jó, né? Então, diz assim, por quê? Outra coisa também que eu quero deixar bem clara. Tantos amigos de Jó, cada um vinha de um lugar diferente, tá? Porque a palavra diz ali em Jó 2, quando os 3 amigos de Jó, ele faz de Temá, Bildade de Suá, Isofar de Namate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região. Então eles foram encontrar com Jó. Então eles também não eram israelitas, tá bom? Cada um tinha, como eu posso dizer, cada um ele vinha ali de uma região, ok? A palavra diz que provavelmente, assim, no estudo bíblico, tá? Vou fazer um relato para vocês aqui. Era de Edom, ele era edomonita ali da região, né? E Temá, e também ele era de Edom ali, mais ou menos mais pro lado do Mar Morto, ali no sul, né? E provavelmente ali de Suá, e Bildade, né, era ali, mas provavelmente poderia ser, assim, da família de Abraão e Quetura, tá bom? Mais ou menos ali, parente ali, né, como eu posso dizer, de Quetura. Então, esse Bildade é quem vai estar falando agora. Então, Bildade provavelmente era descendente ali de Abraão. Olha só. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus, ele impõe ordem nas alturas que ele pertence, tá? Então, ele sabia disso porque provavelmente ele era descendente de Abraão. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Né? Então, aí ele diz assim no 4: como pode então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Porque ele sabia da história ali, né, como eu posso dizer, do povo israelita, ok? De tudo ali, do que aconteceu, do Éden, a história ali, né? Toda a história. Então, ele tinha propriedade ali da história do seu povo, tá bom? Então,
ele se mostra assim um pouco perturbado ali com a história, né? Então ele não dá nem comentário, ele não prolonga, né? Ele vai ali já falando ali. Então ele vai dizer de Deus, né? Da altura, né? Então ele vai falar assim das coisas, das estrelas, das coisas do mundo ali, dos traços de Deus, né? Que Deus estabelece ordem, do poder de Deus, né? Então, igreja, a gente vê também, né? Tudo que ele fala ali é do poder de Deus, que o domínio está, né, sobre Deus. Então, quando ele fala com sabedoria, ok? Por quê? Vamos dizer com sabedoria, não. Ele fala ali referente ao que ele conhece do seu povo, né? Do povo de Israel. Outra coisa que ele diz assim: se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, né? Que não é, né? Aos olhos de Deus, ele continua: muito menos será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme, né? Ou seja, né? Ele está relatando aqui, né? Da depravação humana, da morte, porque a gente vê também que no capítulo anterior já fala dos vermes, da morte, né? Então ele sabia disso, né? Da pecaminosidade, do homem pecaminoso, da queda, né? Por isso, porque Bildade provavelmente, né? Ele era descendente de Suali, né? E ele era o filho mais jovem de Abraão e Quetura, né? É possível que ele seja o filho mais jovem de Abraão e Quetura, tá bom? Por isso que ele fala dessa maneira de Deus, ok? Isso é tremendo, a maneira que ele fala, tá bom? Bildade, tá bom? Não se esqueça. Mas, amiga, essa palavra, que Deus possa falar melhor aos vossos corações, que Deus abençoe vocês, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tenha aí uma semana abençoada em nome de Jesus, que a palavra possa melhor falar aos vossos corações, que você possa querer buscar e conhecer mais da palavra do Senhor, né? Porque é necessário que a gente conheça, né? Para a gente falar de Deus com propriedade. Mas é como na fonte. Quem é a fonte é a própria palavra. Deus abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.